Eu quero compartilhar com você, igreja, uma palavra que Deus ministrou, né, ao meu coração, já tem algumas semanas, amém? E nós separamos então para esse tempo aqui, esse tempo chamado hoje, intenção versus reação, amém? Intenção versus reação. Abre a sua Bíblia comigo, pode projetar o segundo, Romanos 7, 21, 24. Você que quer seguir na sua Bíblia, pode abrir nessa passagem. Romanos 7, 21, 24, lá diz assim, olha: assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Amém? Então essa é a nossa condição, né? A condição humana, né? Do homem sem Deus, uma condição de miserável. Miserável homem que sou, porque em mim há o quê? O querer, o desejo, a vontade. Mas perceba então que uma outra lei que guerreia no meu corpo, né? Fazendo exatamente ao contrário. Quantos se veem nesse dilema? Quem não levantou a mão, está acima. Amados, todos nós, né? Vamos falar a verdade. Todos nós enfrentamos esse grande dilema, né? Intenção versus reação. Intenção, o que significa essa palavra? Intenção fala daquilo que se pretende fazer. Fala de um plano, de uma ideia, de um sentimento, né? De uma vontade, de algo que se procura alcançar, um desejo, um intento. Essas são algumas definições dessa palavra intenção. E reação? Reação fala do ato ou efeito de reagir. Fala de um comportamento manifestado. Fala também de uma força, de uma tendência contrária, de uma oposição, de uma resistência. Esses são alguns sinônimos dessa palavra reação. Então nós podemos concluir que, olha só, nós podemos declarar então, né, sem medo que, a intenção é o desejo, né, o que eu quero, o que eu gostaria de ser, de fazer. Vocês concordam comigo? Então, intenção é o que eu desejo, o que eu gostaria de ser, de fazer. E reação? Reação é o que realmente eu faço, ou o que realmente eu sou. Vocês estão entendendo, amados? Né? Então, olha o dilema. Vocês percebem isso? Entre o desejo, a intenção, a vontade, mas o que realmente eu faço, ou o que realmente eu sou, né? Então existe essa enorme discrepância, muitas vezes em cada um de nós, entre aquilo que nós queremos e realmente fazemos, né? Então essa é uma luta, essa é uma batalha diária, existente em todos nós, como eu falei aqui no início, em todos nós. Uns mais, outros menos, em níveis diferentes, né? Nós nos encontramos, mas uma guerra, uma batalha que é real, que é presente, que é verdadeira, né? Que eu e você travamos na nossa carne todos os dias, né? Então não adianta ignorar, não adianta, né, achar que, já alcancei aqui o cume, o ápice, né, da perfeição, não tem nada para ser reparado em mim mais, né? Santo. Sei lá, amados. Não, essa carne aqui, ela precisa, né, ser regenerada dia após dia. Então isso é uma luta, é uma batalha diária que todos nós travamos, né?
Olha só, vamos falar a verdade. Vamos falar coisas aqui reais. Vamos ser realistas, amém? Ó, há coisas que dominamos por nós mesmos. Sim ou não? Tem coisas que eu e você conseguimos dominar por nós mesmos. Nós olhamos e falamos, não, quero, né? Então, há coisas que dominamos por nós mesmos. Há coisas que não conseguimos dominar, porque elas nos dominam. Você sabia disso? Tem coisas na minha vida que eu não consigo, que eu não consigo dominar, porque elas ainda me dominam. E dominam você também. Então, essa é a noite da verdade, né? Há coisas nas nossas vidas, na minha vida e na sua vida, que já estão sujeitas a Cristo. Glória a Deus por isso. Graças a Deus. Quantos podem dar um graças a Deus aí? Amém? Pelo menos nós já não somos mais quem nós éramos. Isso já é bom, não é, amados? É bom, não é? Né? Significa que nós já saímos daquele lugar que nós estávamos. Então, há coisas nas nossas vidas que já estão sujeitas a Cristo, porque nós a sujeitamos, né? E há coisas que ainda não estão sujeitas a Cristo, porque nós não as sujeitamos. Você sabia que tem coisa na sua vida e na minha vida que nós ainda não sujeitamos a Cristo? Que nós ainda não entregamos para Ele? Coisas estas, algumas delas, que nós queremos sujeitar. Você já sentiu isso? Não, isso aqui, né, eu ainda não consegui. Porque, né, às vezes a gente fala, não consegui. A gente nem admite diante de Deus, né, porque eu não quero, né? Não, isso ainda eu não quis entregar. Olha só, né? Então, coisas essas, algumas que nós queremos sujeitar a Ele. E existem outras das quais nós não queremos. É verdade ou não é? Fala a verdade. É verdade, gente. Né? Existem outras coisas das quais nós não queremos, porque dói. Porque não é fácil mesmo, né? E por isso nós o quê? Resistimos. O ser humano não é assim? Mestre na resistência, né? Então, vamos falar a verdade? Então, a coisa é assim, nua e crua. Mas, o que Deus quer de mim e de você nessa noite? Será que nós somos capazes de admitir isso? Será que nós somos capazes de admitir isso para Deus? Vou falar para o outro, não. Principalmente para Deus, né? Porque às vezes nós não admitimos nem diante de Deus, amados. É ou não é? A coisa é tão complexa que nem diante de Deus nós não queremos, não admitimos diante dos homens, quanto mais diante de Deus, né? Então, será que nós somos capazes nessa noite de admitirmos isso? E não somente admitir que isso, né, que nós sem Deus somos miseráveis, sabe? Nós somos falíveis, deficientes, né? E que realmente nós precisamos ter esse coração nobre diante dele, falar, Senhor, é isso mesmo. É isso mesmo, é assim como o Senhor me vê, é isso, o Senhor sabe, amém? Será que nós somos capazes de admitir isso diante dEle? De confessá-las diante de Deus? Amados, isso já é um passo muito bom, amém? Quantos querem praticar isso? Isso é tremendo, amém? Então faça isso, comece dessa forma, comece admitindo isso, amém? Primeiro para você mesma, né? Para nós mesmos. Porque nós temos que admitir primeiro para nós mesmos, sair da negação, né? Da alienação, da mentira, que nós mesmos às vezes vivemos e achamos, né? E passamos a achar que é verdade. Então, vamos admitir isso em primeiro lugar para nós mesmos, né? E também, né? Diante de Deus agora. Então, admiti-las diante de Deus. Né, ter coragem para admiti-las diante de Deus. Segundo passo, e confessá-las, amém? Confessá-las também. Isso é vital, queridos, para mim e para você, amém? Se nós queremos realmente vencer, né, esse dilema, né, sairmos dessa discrepância, né, que muitas vezes nos encontramos, nós precisamos começar admitindo isso para nós mesmos, diante de Deus, confessando para Ele, amém? Olha só, dilemas. Existem coisas que nós permitimos Deus mexer,
E existem coisas que fugimos, nos escondemos, não admitimos. Fazemos como Adão e Eva fez. Corremos para trás do que? Da moita. Não foi isso que Adão e Eva fez? Quantas vezes, né, nós estamos ali correndo para trás da moita, né? Mas, queridos, sabe o que Deus quer falar aqui comigo e com você nessa noite através da palavra dele? Que não é minha, é a palavra dele. Amém? Que apesar desse dilema terrível que nós vivenciamos, né? Dessa batalha que nós estamos envolvidos nela, sabe, você e eu não estamos aqui largados, nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados, né? Nós não estamos aqui sentenciados a morrer, sabe, sentenciados por esse dilema terrível, porque nós, de nós mesmos, com a nossa própria força, nós jamais iremos vencer ou superar, né, esse dilema, alcançando ali um equilíbrio, uma vida saudável, né? Então, olha só, em Cristo, a boa nova, a boa notícia é que em Cristo, diga, em Cristo, você e eu temos a possibilidade, mas não só a possibilidade e a oportunidade única de sermos regenerados em todas as esferas e aspectos da nossa vida. Sabe por quê, queridos? Porque Ele falou. Amém? Não é porque eu posso, não é porque você pode, mas é porque Ele pode. Amém? Amém? Apesar desse dilema que nós nos deparamos, né? Nos encontramos dentro de nós mesmos. Em Cristo há a possibilidade, a oportunidade única de sermos regenerados em todas as esferas e aspectos da nossa vida. E isso acontecerá, porque Ele falou. Amém? Então, você e eu podemos nos colocar, amém, nesse processo, que é um processo de regeneração. E Ele falou que esse processo seria um processo gradativo, contínuo, amém? Ele não falou que seria automático. Ele não falou, olha, né, que seria no momento receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e pronto, né? Já estaria tudo transformado. Não. Ele nos revela que há um processo. Há um processo, há um caminho a ser percorrido por mim e por você. Amém? Então nós podemos sim, né, estarmos nesse processo, entrarmos nesse processo que é gradativo e contínuo, de regeneração, de transformação, de mente, de coração, amém, amados? De disposição, de pensamentos, de sentimentos, de vontades, de atitudes, amém? Se você e eu quisermos, se você e eu buscarmos isso de todo o nosso coração, se você e eu admitirmos e permitirmos, amém, o agir dele em nós, certamente ele fará, amém? Quantos têm entregado essa direção, essa condução da sua vida ao Senhor Jesus? Que nível, né? Que nível você se encontra nesse processo? Se nós já estamos, se você já tem se colocado nesse processo, que é um processo gradativo, contínuo de regeneração, em que nível você está? Em que nível você se encontra? Amém? Saiba que se você escolheu entrar nesse processo, não sozinho, né? Porque quantas vezes tentamos mudar com a nossa própria força, usando os nossos próprios meios, né? Mas nós nos frustramos, né? E isso é impossível, amados, né? É uma mudança forçada, uma mudança que é fruto de um esforço humano. Isso vai ser algo apenas superficial, né? Vai durar apenas por um momento. Mas se você e eu escolhemos entrar nesse processo com Cristo, amém? Em Cristo, certamente, amém? Porque Ele está conosco, Ele estará conosco e Ele irá nos conduzir por todo esse trajeto
de transformação, de regeneração, que eu e você precisamos passar. Amém, amados? É um processo. Fala para o seu irmão aí que está do seu lado, é um processo. Amém? Fala para ele, tem paciência comigo. Eu vou ter paciência com você também. Sabe por quê? Porque é um processo. Amém? Olha só, se eu quero e você quer, então Deus vai fazer, amados. O problema é quando nós não queremos, né? E há aqueles que não querem também, né? Há aqueles que vão morrer, né? Às vezes, negando esse processo, né? Desprezando esse processo. Mas se nós quisermos, se nós queremos, se nós permitirmos, se nós deixarmos, se nós escolhermos dependermos dEle, amém? Para que nós alcancemos essa transformação, queridos, certamente Ele fará. Ele estará conosco por todo o trajeto, porque Ele falou, olha, não vou te deixar, não vou te abandonar, amém? Então não há outro meio, não há outro caminho, né, em que um homem ou uma mulher pode verdadeiramente ser regenerado, a não ser por meio de Cristo, a não ser através de Cristo. Cristo é a minha e a sua oportunidade única de regeneração, de transformação. Romanos 7, 25, né? Termina o 24 falando, miserável homem que sou. O homem de Deus reconhecendo, admitindo a sua condição, né? O decreto, a sentença que já estava ali sobre ele, né? Então ele termina dizendo, olha, miserável homem que sou. Mas no versículo 25 de Romanos 7, ele diz assim, mas graças a Deus, por meio de Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, amém? Você e eu podemos, amém? Você e eu podemos, você e eu venceremos e seremos transformados, amém, amados? Olha, por quanto tempo esse processo vai durar? Por toda a nossa existência humana aqui, amados. Você sabia disso? Eu não posso sair do processo. Eu não posso me abster desse processo. Por quê? Porque eu preciso estar nesse processo até o último segundo de vida da minha vida. Eu preciso. Porque se eu não me submeter a Cristo, ao processo, eu corro o risco de perder a salvação até nos últimos segundos. Então nós precisamos, nós vamos estar até o último, né, ali, segundo, milésimos ali da nossa vida aqui nessa terra. Porque a verdade deixa eu falar uma coisa para você, que a plenitude completa, total, nós iremos receber de Cristo quando Ele voltar. Amém? Então é ali que nós vamos receber toda a plenitude. A obra dele vai estar consumada na minha vida e na sua vida. Até então, amados, não. Nenhum de nós temos a plenitude na totalidade, agindo, operando, né, 100% em nós. E isso está acontecendo à medida que nós nos submetemos a esse processo, à medida que nós nos colocamos nesse processo, à medida que nós nos humilhamos diante de Deus, à medida que nós admitimos, confessamos as nossas mazelas e misérias diante de Deus, à medida que nós falamos para Ele, Senhor, isso eu quero, mas isso eu não quero, Senhor, isso eu tenho resistido. Mas eu dou ao Senhor a permissão, muda, Senhor, o meu querer, muda a minha vontade. Que aquilo que me domine seja o teu querer, a tua vontade, amados. A nossa oração, ela precisa subir de nível. As nossas orações de intercessões em relação a nós mesmos, elas precisam mudar. Nós precisamos sair daquele nível só da coisa superficial, não. Sabe, lá em Deus nós podemos nos derramar, nós podemos realmente assim, sabe, nos esvaziar de nós mesmos diante dEle. Amém, amados? Porque Ele nos recebe 100%. Não há rejeição da parte de Deus pela minha vida e pela sua vida. Por miséria alguma que ainda persista em mim ou em você, Ele não desiste de nós. Sabe, Deus não está cobrando de você perfeição. Deus não está cobrando de mim perfeição. Deus está cobrando de mim, sabe, integridade, verdade,
sabe, é sinceridade. Será que nós estamos sendo sinceros diante de Deus? Ou nós estamos maquiando, ou nós estamos tentando enganar Deus, igual nós enganamos a nós mesmos, enganamos às vezes as pessoas, sabe? Se despe diante do Senhor, sabe? Rasga o seu coração, sabe? Porque ninguém nos entende como Ele, ninguém sabe acerca das nossas vidas como Ele. Ele sabe mais do que eu e do que você mesmo, amado. Amém? E a vontade dEle para nós é uma vontade boa, perfeita, agradável. Enquanto você e eu, sabe, realmente não admitirmos, não confessarmos e não buscarmos ali o socorro dEle, estabelecer essa dependência dEle, Ele não vai fazer. Você sabia disso? Eu não quero te escandalizar, mas Ele não vai fazer. Sem a nossa permissão, sem nós darmos a Ele, sabe, essa permissão para que Ele haja em nós. Porque quando nós nos abrimos para Deus, há um poder que é liberado. E esse poder não é um poder interno, é um poder externo, é o poder de Deus, amém? Um poder externo. Quando eu me abro para o Senhor, o poder externo, o poder de Deus, Ele entra dentro de mim. O poder externo, amém? Ele começa a agir e operar no meu interior. E quando o poder de Deus, ele alcança o meu interior, esse poder de Deus, ele começa a me transformar. Ele começa a me regenerar de dentro para fora. Quantos estão entendendo isso? Então não é poder interno, força humana, capacidade. Não, é o poder de Deus. Na minha força, no meu poder, eu viverei frustrada. Eu serei uma frustrada. Mas se eu reconheço a soberania do poder de Deus, e eu me rendo ao poder dEle, e eu deixo, sabe, o poder dEle entrar dentro de mim, o poder de Deus fluindo em mim, amém? Ele vai trazer dentro de mim a regeneração, a transformação, por onde quer que eu permitir passar. Quantos entendem? É o rio, por onde quer que eu deixar essa água fluir, amém? Então, que nível desse processo você se encontra? Se escolhermos entrar no processo, certamente Ele nos conduzirá, porque há uma esperança real e viva. Cristo Jesus, amém? Ele pode. Se você e eu ansiarmos, se você e eu buscarmos isso de todo o nosso coração, o Deus que é infinitamente maior, sabe o que Ele vai fazer, amados? Eu amo essa passagem. E eu falo isso todo dia para Deus, principalmente diante de coisas que a minha carne ainda não quer. Eu falo todo dia isso para Deus. Senhor, eu falo todo dia isso para Ele. Olha só. Faz em mim o teu querer. Cumpra em mim a tua vontade. Amém? Porque quando nós nos abrimos para que Ele atue em nós, para que Ele, trabalhe em nós, o poder de Deus, o que é infinitamente maior, realizará em mim tanto o seu querer, como a capacitação para realizar a sua vontade. A Bíblia diz isso, que Ele faz isso, Ele tem esse poder. Quando eu e você deixamos de gerar em nós o querer dEle, que não há, mas Ele gera, e de realizar em nós também o que é a capacidade para fazer a vontade dEle, apesar de nós. Amém? Cristo é poderoso para gerar em nós o querer dEle e a capacidade para fazer a vontade dEle, apesar de nós. Se eu deixar, se você deixar. Quando colocamos a vontade de Deus acima das nossas próprias vontades, dando a Ele a permissão para moldar-nos e nos levar ao ponto que não só queremos a sua vontade, o seu querer, mas também a capacidade de cumpri-la, amém? De andar na sua vontade. O Deus que tem o poder para mudar o querer e o fazer na vida dos homens. Você crê nisso? Você crê nisso, que Ele tem esse poder? Então é para Ele que nós precisamos nos voltar. Amém? Vamos sair de trás da moita?
Vamos, amados. Vamos correr para os braços dele. Amém? Então, olha só, né? O Deus que tem o poder para mudar o querer e o fazer na vida dos homens. O que é necessário fazermos? Deixarmos de correr, né? De nos escondermos, de fugirmos do processo, falar a verdade, admiti-las diante de Deus, confessá-las para Ele, amém? Contar para Ele, Ele já sabe, mas conta para Ele, né? As suas misérias, as suas mazelas, amém? Confesse os seus pecados, né? Façamos isso, e estejamos dispostos a depender dEle totalmente. Isso é reconhecer que na minha força eu jamais conseguirei. Mas se eu depender dEle, se eu clamar, se eu buscar, se eu pedir de todo o meu coração, Ele vai mover os céus e a terra, amém? E Ele irá realizar a obra dEle na minha vida e na sua vida, amém? Peça incessantemente, né? Que Ele faça na sua vida a vontade dEle. Fala para Ele, Senhor, cumpra em mim a tua vontade. Essa não é a minha vontade, mas faz em mim a tua vontade, apesar de mim. Sabe por quê? Tudo aquilo, os postos estão sendo colocados, não vi? Tudo aquilo que verdadeiramente entregarmos para Deus, eu estou falando isso aqui, gente, já tem um tempinho. E vou continuar falando enquanto Deus mandar eu falar, amém? Olha, tudo aquilo, para você não esquecer, tudo aquilo que verdadeiramente entregamos para Deus, colocando em suas mãos, certamente Ele o recebe e Ele o fará, amém? Ele recebe e Ele fará infinitamente mais do que possamos pedir, desejar ou buscar. Esse é o Deus, amém? Esse é o seu Deus, o nosso Deus. Se pedirmos e buscarmos, Ele não nos deixará uma obra incompleta. Ele não nos deixará uma obra inacabada. Portanto, ficar uma obra inacabada não é uma, assim, algo que não está, ficar uma obra inacabada, não é ali um poder ali, algo que está ali, né, assim, que a responsabilidade seja de Deus. Não, é responsabilidade minha. Porque eu posso me abster desse processo. Eu posso abrir mão desse processo. Vocês entendem isso? Mas se eu quero, se eu desejo, ainda que a minha vontade, a minha carne seja contrária, eu quero porque Deus quer, não é porque eu quero. É porque Deus quer, porque essa é a vontade de Deus. Se eu busco isso de todo o meu coração, certamente Ele não me deixará essa obra inacabada. Amém? A obra que Ele está realizando em mim e em você, nessa caminhada, nesse processo em que nós estamos, nos encontramos, amém? Essa obra, amadas, ela cada dia ela vai estar mais perto, mais próxima da perfeição, amém? Essa obra, né, ela vai chegar um momento em que ela será plena, e você e eu tocaremos toda a plenitude de Cristo Jesus, amém? Então esse é o Deus. Se pedirmos e buscarmos, Ele não nos deixará essa obra incompleta, inacabada. Certamente, Ele fará prosperar em nós toda a sua boa, agradável e perfeita vontade para as nossas vidas, para a vida de cada um de nós. Portanto, se coloque no processo. Amém? Para de fugir do processo, para de ignorar o processo, correr do processo. A Bíblia diz, né? Se coloque no processo, admita, confesse, né? Entra no processo e permaneça nele, amém? Porque olha, se você permanecer em mim, a minha palavra permanecer em você, eu permanecerei em você, amém? Permaneça, e o Deus poderoso, o Deus incomparável, o Deus soberano, Ele irá fazer prosperar na sua vida e na minha vida, o querer dEle, a vontade dEle, nos conduzindo à plenitude em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então essa é a palavra
que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você nessa noite. Há esperança para nós. Há esperança para mim e para você. Amém? Muitas vezes nós o que fazemos é permanecer numa condição de vítimas, de coitadinhos, de lamber feridas, né? De muitas vezes nos apoiarmos em desculpas, né? Até em circunstâncias, situações reais, né? Coisas que fizeram contra nós, coisas, né? Que nós até tínhamos, né? Um direito de verdade, mas tudo isso, amados, quando nós ficamos presos a essas coisas, né? Nós estamos, na verdade, ignorando, desprezando esse processo que Jesus quer que eu e você nos coloquemos. Amém? Não é um processo do homem, mas é um processo que é procedente de Deus. Amém? É um processo de regeneração e de transformação que eu e você nos colocamos em Cristo, com Cristo. Amém? Ali buscando a vontade dEle, sujeitando a Ele, dando a Ele a permissão para que Ele opere, para que Ele atue nas nossas vidas. Amém? Mudando o nosso querer, mudando a nossa vontade, tudo aquilo que é contrário à vontade dEle em nós. Quantos estão entendendo isso? Amém? Pare de fugir do processo. Amém? Pare de, se sustentar em desculpas. Para de olhar para homens. Para de olhar para circunstâncias. Para de olhar para situações. Porque se nós ficarmos presos a essas coisas, nós vamos abortar esse processo de transformação, de cura. A verdade é que se nós escolhemos andar com Cristo, estar em Cristo, bem ou mal, o que vem sobre nós, seja o bem, seja o mal, o que nos acontece, ainda que nós não estejamos no controle, há um que está no controle. Amém? Cristo continua no controle. Se nós estamos com Ele, Cristo continua no controle. E a obra dEle não vai ficar inacabada nas nossas vidas. Ainda que aos olhos dos homens, ainda que aparentemente pareça que nós perdemos, né? Que nós fomos frustrados, que nós não conseguimos. Sabe, queridos, a Bíblia diz, né, que há coisas excelentes que o Senhor tem preparado para nós e que nós vamos viver, amém? Mas se eu e você estamos nesse processo, nós podemos começar a viver aqui e agora esse agir, esse poder de Deus que flui, amém? Que nos regenera, que nos transforma, que nos modifica de dentro para fora, que nos faz ir além, amém? Que nos faz crescer, que nos faz romper, amém? Que nos tira dessa condição, sabe, dessa condição de miséria, de sentenciados ao inferno, à ausência de Deus. Você nasceu para ser um cidadão do céu. Fica de pé. Você nasceu para a eternidade. Amém? Vamos adorar o Senhor com uma canção. Adore a Ele de todo o coração. Declare ao Senhor. Eu sinto teu vento soprar. Vem, 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 Espírito Santo. A tua glória se manifestar. Vem, 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 Senhor da Eu glória. posso ver o teu poder. Oh, Tomando conta do lugar. oh Deus. De braços abertos estou. Meu Pai amado. Coração
Declare de dentro pra fora, de dentro pra fora. transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro Pra fora, transforme o meu ser. De dentro, pra fora, de dentro pra fora, transforme. Sabe, amados, quando Ló passou por toda aquela situação, tudo que estava acontecendo com ele eram circunstâncias externas. Tudo que aconteceu com Ló foram circunstâncias externas. Perda dos filhos, perda dos bens e até mesmo a enfermidade. E Ló tinha dois caminhos. Ou ele fechava o coração e continuava contendendo contra Deus, sem entender nada do que estava acontecendo. Ou ele abria o coração e permitia que Deus transformasse ele de dentro para fora. E naquele momento Deus compartilha algumas perguntas com ele, e Ló vai sendo transformado de dentro para fora. Aí chega um ponto que ele fala assim: Senhor, eu falei coisas que eu nem entendia. Eu coloco a minha mão na boca e me lanço no pó. E uma coisa eu confesso: o Senhor tudo pode, e nenhum dos teus planos jamais será frustrado. Deus tem um plano na sua vida. Esse plano não pode ser frustrado, a não ser, como a pastora Lília falou, que você não queira. Mas se tem alguém aqui que precisa dessa oração, que precisa dessa entrega, de dentro para fora, sai do seu lugar, vem cá à frente, vamos orar juntos. Vamos pedir: Deus, transforma a minha vida, transforma a minha vida. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos ao Senhor por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Não se conforme com esse século, não se conforme com a sua condição, não se conforme com os seus defeitos e falhas, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se tem alguém que quer essa transformação, sai do seu lugar, vem cá para frente. Fala isso para o Senhor: Deus, eu preciso ser curado, eu preciso ser transformado, eu preciso ser lavado, eu preciso ser restaurado. Eu preciso, Senhor, oh meu Deus, que o Senhor opere em mim o querer e o efetuar diante das lutas que eu tenho enfrentado. Às vezes são dificuldades tamanhas que você não entende o que está acontecendo, como Ló não entendia. Situações adversas, problemas, crises, mas Deus pode mudar tudo isso de dentro para fora. Você se lembra que Jó, ele só foi curado no momento que ele orou pelos amigos dele. Nada mudou na vida de Jó do lado de fora, mas mudou de dentro. Ele conseguiu amar, ele conseguiu perdoar, ele conseguiu superar tudo aquilo. Ele continuava doente, ele continuava sem filhos, ele continuava sem dinheiro, ele continuava enfermo, mas dentro dele ocorreu uma transformação. Nessa noite Deus quer fazer isso na sua vida. Coloque a mão no seu coração. Pai, todas essas pessoas que estão aqui à frente, estão declarando através dessa atitude: meu Deus, muda o meu coração, muda a minha vida, Senhor, muda a minha história. Eu não quero que o Senhor mude só as circunstâncias, porque o Senhor mudar as circunstâncias, não me mudar por dentro, de nada vai ter tido valia. Senhor, transforma a minha vida por dentro, toca meu coração, liberta a minha vida de tudo aquilo que são cadeias, prisões, tudo aquilo, Senhor, que possa, Senhor, resistir ao teu propósito.
Porque o querer, Senhor, muitas vezes fazer o bem está em mim, mas não realizar. Mas se o Teu Espírito está em mim, se o Senhor operar em mim, nada é impossível àquele que crê. O Senhor fará infinitamente mais do que eu possa crer ou imaginar, segundo o poder do Senhor que opera na minha vida. Que o Senhor faça milagres aqui nessa noite, Senhor, não de forma externa, mas internamente, trazendo cura, restauração, milagres, transformação. Declaramos aqui transformação dos sentimentos, transformação do coração, a fim de que, meu Deus, amanhã ou depois, esses irmãos que estão aqui à frente possam dizer: o Senhor na minha vida operou um milagre, em nome de Jesus. Se você crê nisso, dê um aplauso bem forte ao Senhor nessa noite. Glória ao Senhor, dê um brado de vitória a Ele. Aleluia. Dê um abraço ao seu irmão, fala para ele: receba essa unção de transformação na sua vida. Fala para o seu irmão: e não saia do processo não, meu irmão, não saia do processo não. Deus te abençoe, uma semana de vitória em nome de Jesus.